Oi, tudo bem? Eu sou a Diazerê. Oi, gente, eu sou a Clara. Olá, eu sou a Juliana. E eu sou a Thelma e nós somos do Filme da Ponte. Vai ser duro falar isso, hein? E atrapalhar com o papo. Gente, estamos aqui de novo com um projeto novo, né? A gente já fez mais ou menos um projetinho, um anteprojeto no final do ano, que a gente fez o Toque Toque e nós fizemos o Patch Adams. Mas aí a gente não queria dar spoiler, a gente queria. E aí a gente pensou, refletiu e a gente formatou um novo programa. Então, como que vai ser o Filme da Ponte? A gente vai pegar um filme, documentário, um episódio de uma série. E a gente vai dar spoiler total. Por quê? Porque a gente vai falar sobre o filme. A gente vai falar com uma visão de psicólogo, uma visão de psicopedagogo, né? Uma visão do que foi nos apresentado. Aqui a gente não está com a pretensão de julgar ninguém, de certo ou de errado. A gente quer ser imparcial, né? Como a gente é na clínica. Mas a gente vai estar ali falando sobre aquilo que foi falado para nós ou que foi visto, né? E aí a gente vai encaixar nos nossos saberes aqui. Sejam muito bem-vindos, que 2021 seja um ano de muita renovação e que a gente possa caminhar aí junto com vocês. Isso aí, vamos começar? Então, hoje a gente tem, achei muito legal colocar isso em janeiro, que é o primeiro, né, do ano, e a gente colocou um documentário que tem na Netflix, que o nome do documentário é Quanto Tempo o Tempo Tem? Se você já assistiu, vem com a gente, né? Se você não assistiu, vale a pena assistir, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta que se faz do documentário. Documentário, quem vai narrando é a Fernanda Torres, e tem pessoas do Brasil, de outros países, que vão falando acerca do Vários desenrolar do profissionais, tempo, né, diferentes. vários profissionais de várias áreas. É muito interessante, se eu não me engano, tem 1h15, mais ou menos. É 1h15, sim. E assim, a primeira, a procura pelo tempo, né? Ela começa falando um monte de coisa, né? Falando que ela não tem tempo, né? Tempo para nada, como a gente não tem. Inclusive, ela não tem tempo nem de fazer aquele curta, nem de fazer aquele curta, não, aquele documentário. E aí ela pergunta, né? O que é o tempo? O que vocês acharam, né, dessa parte do tempo, né, dessa construção do passado, do futuro? O que vocês viram, assim, acharam interessante? Eu acho que essa visão que vários profissionais diferentes deram, muita gente que estuda essas questões temporais, física, pessoas que estudam os seres humanos, psiquiatras, abordando, por exemplo, de uma forma muito diferenciada de pessoas. Qual era um profissional que agora me fugiu Não da era um mente, que não tinha físico, acho, físico, físico, mas um que historiador. não tinha aparentemente nada a ver com estudos de ciências que abordam o tempo. Então, foi uma coisa teórica e uma coisa de vivência, assim, Tá. orgânica. Eu achei isso bem interessante, porque deu para explorar essa questão do tempo e como que o tempo está em absolutamente tudo, porque eles abordam um monte de questões aí no meio que às vezes a gente está assistindo, mas isso não tem a ver diretamente com o tempo. Eles nem abordam falando do tempo, mas você vê como está tudo ligado. Então, o tempo e a forma como a gente construiu ele é muito significativa. Sim. E o tempo enquanto necessidade da gente controlar essa passagem, né? A passagem do tempo, né? E nos cercear de alguma forma também, né? É uma referência para gente. Porque desde quando a gente nasce, a gente já está contando os dias para morrer, né?
Então Tem uma música, eu acho que tem de uma Vinícius que fala contagem, isso. é mesmo? Tem uma contagem regressiva aí, né? Outra coisa que eu achei É, interessante, pode falar, Di. tem uma parte que ele fala também que o que, que é o tempo, né? Se é um mês, se é uma semana, se é um minuto, um segundo, um instante, e no fim um instante não é nada, então quer dizer que o tempo não é nada, não existe. No final das contas. Isso com certeza foi um dos filósofos que falou. Porque Foi. é bem isso, né? A gente vai medindo o que eles quiseram trazer, que o tempo é uma construção humana, né? Não que ele não existe, mas como ele é feito hoje, é uma construção, em vez de 24 horas, podia ser 20 horas, 16 horas, né? Por exemplo. E que aí a gente tem o passado, o presente e o futuro. E foi exatamente isso que a Dizeria falou. Eles foram diminuindo o instante presente, né? E que vai virando um instante, mas um instante tão rápido que quase o tempo não existe, né? E é muito difícil você viver no presente, né? Porque você vive no instante que eu já estou vivendo aqui, esses minutos de filme que nós estamos fazendo já passou, já é passado. Né? É muito instantâneo. Muito instantâneo, então é muito difícil. E além dele ser, como ele é uma construção do homem, né? Antigamente, muitos milhares de anos atrás, milhares ou milhões, eu sempre me equivoco, o homem não contava o tempo. Milhares de anos, né? Aí ele começou a contar o tempo. E eles vêm falando, vai mostrando a agricultura, como que a agricultura melhorou, porque daí eles sabiam que as estações do ano iam vir, né? Que em vez de caçar um animal, eles começavam a pegar o animal e deixar o animal ter filho, o animal crescer mais, esperar, ter o tempo das coisas. Quanto tempo um alimento leva para deteriorar? Né? Então, assim, eles começaram a fazer uso desse tempo, né? Que, assim, para a gente é uma coisa que nem existe isso, né? Imagina você pensar, não, eu vou plantar esse mês, né? Hoje em dia é tudo computadorizado, E né? cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. E a gente tenta acompanhar isso, que gera uma ansiedade, porque nós continuamos sendo indivíduos, não máquinas, e é muito doido como a gente realmente tenta acompanhar o ritmo da tecnologia e das coisas e de outras pessoas que a gente acha que estão vivendo esse ritmo, que estão acompanhando, mas ninguém está, na verdade. Então a gente tenta correr atrás de uma expectativa que é impossível ser cumprida. E eu acho que essa expectativa, Clara, começa por nós mesmos, né? Que a gente se cobra demais, assim, com essa questão de tempo, né? E outra coisa que eu achei muito interessante que eles falaram, né? Que daí começa a vir para o tempo nosso, que o tempo antigo, a era industrial, eles buscavam muitos bens materiais, né? Sim. E que agora a gente está em busca, o poder, vamos dizer assim, são dos bens imateriais, né? Se você vê a internet, as coisas da internet, né? Até hoje, para mim, é muito difícil entender como que o Facebook vale tanto, como que o WhatsApp vale tanto dinheiro, né? O Waze, por exemplo, é uma coisa que eu não consigo entender direito, né? Direito mesmo, igual eu consigo entender de uma indústria. Está relacionada a porque tempo, ambos comem o seu tempo. Na indústria, você vende o seu trabalho, que demora tempo, você faz um trabalho manual, e na internet, você gasta o seu tempo livre pesquisando, Fazendo vendo, batendo conteúdo, né? foto. Isso. Então, quanto mais tempo você passa no Facebook, no Instagram, quanto mais usuários, quanto mais pessoas eles conseguem atrair, mais eles valem. Mas eles valem. Então, olha só que coisa incrível, né? Na verdade, eles estão doando, a gente está doando tempo, porque a gente não está ganhando nada, né? Então, a gente está doando nosso tempo para fazer conteúdo e para movimentar, e que eles estão ganhando esse dinheiro. Então, para essa questão imaterial,
E aí eles falam o seguinte, que a internet foi uma revolução porque o espaço desapareceu. Físico, né? Porque daí se eu quiser encontrar alguém da Alemanha agora, eu ligo, encontro e falo com essa pessoa e vejo essa pessoa. E aí o tempo se torna instantâneo, né? Exatamente. E aí aí um deles também falaram assim, olha, quando a gente manda um e-mail para alguém, essa pessoa demora um dia, vamos dizer, para responder, isso é uma coisa mal educada. Né? Por quê? Porque você não está na velocidade das outras pessoas. E que a gente fica tentando, por isso, acompanhar. E é engraçado que as pessoas cobram, mas as próprias pessoas não têm como acompanhar, não conseguem, então a conta Você vê não muito fecha. também questões de namoradinhos. Ele demorou 10 minutos para me responder, eu vou demorar 15. Isso virou uma grande questão hoje. É verdade. É verdade. Ele não quer namorar comigo, porque ele demorou meia hora para ele não pode dormir. Deve estar falando com alguém mais importante. Né? Ou até para ver, né? Não, você tem que responder logo o cliente, porque senão ele vai perder o interesse e vai procurar outra pessoa. Opa, então eu vou. É a mesma coisa. Se você não responder, outra vai responder e ele vai sair com a outra. E é bem isso, na hora. Se a gente não responde um paciente, provavelmente ele já arrumou uma psicóloga. Né? Ou desistiu. Não, pensei bem. Com cliente para compra. Compra tem que ser logo. Até cadastro. Hoje em dia, para o cliente, quando está comprando pela internet, realize o cadastro. A pessoa já deu tempo de ficar pensando, eu quero comprar isso mesmo, que eu tenho que fazer isso. Não é pagar com. A pessoa já fica, tem que escrever já o nome. Não quer. Na internet tem até alguns, Clara, que é assim, compre rápido. Aí você não precisa fazer o cadastro e você faz uma compra. Só dá o endereço que você tem que dar mesmo. Então, assim, para isso, eu acho que é para isso. Então, assim, é tudo tão rápido que você vai. A gente até vai falar disso no papo, né? Mas que a gente vai seguindo aí para uma questão meio líquida também, né? Modernidade líquida. Nessa questão de rapidez. E aí, uma coisa que eu achei fenomenal que o cara falou, uma coisa que ficou, parece boba, mas ficou na minha cabeça, é assim, nós nos tornamos contemporâneos de nossos contemporâneos. Porque eu não tinha, assim, eu não tinha muito essa noção tão clara, eu achava que a gente era contemporâneo do que era passado, né? Então, a gente é contemporâneo. A gente está aqui agora em 2021, a gente é contemporâneo. Só que a gente é contemporâneo, na verdade, dos nossos, de quem foi os nossos contemporâneos. Porque a gente que tá evoluindo, mas é da última evolução. Né? E isso é legal a gente imaginar que a gente é diferente de 20 anos atrás, por exemplo, como os nossos filhos e as novas gerações vão ser contemporâneos da gente. Porque existe esse começo, esse meio e esse fim. Tá? Eu achei interessante também quando ele falou, vocês lembram que ele disse assim, acho que há 50 anos, não sei quanto tempo atrás, toda a informação que você recebia era como se você fosse um livro por semana. E aí que hoje como um New York Times, um exemplar do New York Times por dia. Isso. E que hoje são dezenas e dezenas e dezenas de páginas amarelas, que era antigamente, a geração atual não sabe nem o que é isso. Eram páginas amarelas. Só vou te ajudar. Ele falou o seguinte, que todos os símbolos que a gente conhecia, né, letras, símbolos, na vida inteirinha nossa, era uma edição do New York Times. Isso, muito obrigada. É que a gente tem que escolher como usar o tempo, né? Porque hoje é como se hoje é como se fosse uma páginas amarelas, o catálogo lá de páginas amarelas por dia. Isso, muito obrigada. É exatamente isso. Isso daí. Então, a gente tem que escolher. A gente nem sabe o que escolher. Assim, a crítica que ele faz também é o seguinte, a gente não tem um nível cultural tão grande para poder escolher e saber qual é a informação. Que é uma coisa que a gente para a gente é útil também, individualmente para a gente, que a gente tem a tendência de pensar que a gente tem que saber de tudo, porque os outros estão sabendo. Mas para que a gente vai usar aquilo? Por que a gente precisa saber? Até em algumas conversas, assim,
Alguém fala alguma coisa, mas você não sabia disso? Como? Então, eu preciso saber de tudo. E como que você vai saber de tudo? É muita coisa, porque antigamente o espaço não deixava ser instantâneo. Então, para você descobrir alguma coisa, era muito demorado. Né? E poucas pessoas manipulavam informação. E hoje todo mundo manipulava. Hoje em dia, você manipula tanta informação que você nem sabe. É difícil. Hoje em dia, qual que é o segredo? É saber qual é a informação que é útil, verdadeira. Isso é um grande... até porque esses conhecimentos, né, como a gente tem uma velocidade muito grande, né, de movimentação dessas informações, acabam que esses conhecimentos vão se tornando muito rasos. Isso. Né? E aí uma coisa fragmentados, né, que eles falam muito. E o que é muito interessante que eles colocam, né, que o futuro avança no presente e o passado fica cada dia mais distante. Uhum. E com isso se torna muito fácil a gente se dispersar. Se torna difícil manter a atenção longe de uma tela. Né? E aí a gente vê o grande desafio, né, que a gente tem para ensinar essa geração mais jovem, né, para conseguir ganhar a atenção dessa geração longe de uma tela, né? É algo para se pensar, né? Com certeza. É uma dinâmica que tudo está mudando muito rápido. Eles até trouxeram, né? Eu não lembro em qual etapa ali do documentário que, por exemplo, há não sei quantos anos, levou 50 anos para se desenvolver o computador, o telefone móvel, e levou depois 10 anos para a internet, 3 anos para as redes sociais acenderem. Tudo está acontecendo muito, Sim. Cada vez mais rápido e grande. Muito grande. Uhum. Machado de Assis falou uma vez que nós matamos o tempo e que o tempo nos enterra. Se eu não me engano, é em Memórias Póstumas de Brás Cubas que ele colocou isso. Que foi em... Que é uma Qual época? Não, quando ele escreveu esse livro. Quando foi isso? Para a gente até ter uma ideia de quando que isso já era uma questão. Eu não lembro exatamente o ano, mas Machado de Assis pegou a transição, né, de quando a gente ainda usava carroça e o surgimento do bonde. E aí a outra questão que ele coloca, que ele escrevia muito, né, enquanto ele observava, ele andava de carroça, então ele tinha muito tempo para observar as pessoas, observar as ruas, e isso facilitava a escrita dele, né? E aí, com o surgimento do bonde, que não deixou de ser uma tecnologia para a época, né? Sim. Ele perdeu esse tempo de observar. Né? E aí, numa das obras dele, ele fala que nós matamos o tempo e, ao mesmo tempo, o tempo nos enterra. É uma dualidade. Fascinante, né? fascinante. E nos enterra e nos aprisiona, né? Porque você acaba... Por mais que a gente precisa, a gente estava até conversando que a gente precisa de um limite ali, né? O calendário é feito no mundo inteiro, então todo mundo entende como hoje o dia 13 de janeiro, né? De 2021, e todos os meses têm os mesmos dias, né? No mundo inteiro. Então, só que ao mesmo tempo também nos aprisiona, né? Nos enterra, nos mata, porque a gente não consegue, né? E fora também, que eu acho que é uma coisa muito importante, que daí ele vem falar do bem material, vem falar da internet e tal, e ele começa a falar do trabalho, porque o que a Jezere até falou já um pouco sobre isso, que, na verdade, o trabalho é o quanto você vende o teu tempo, né? Até um deles falou sobre a questão da escravatura, que a escravidão era o quê? A pessoa doava o tempo dela 24 horas. Né? A única Na verdade, o tempo era roubado, né? O tempo dessas pessoas era roubado. Era tomado dessas pessoas, né? Doado no sentido, não porque elas queriam, né? Mas doado no sentido de não pagar. Eles eram escravos. Quando a gente trabalha, se eu trabalho 20 horas por dia, 40 horas por dia, não, desculpa, por semana, ou 40 horas por semana, eu vou receber um valor. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou vendendo meu tempo.
A gente que trabalha com tempo, profissional liberal, a gente que atende paciente, então, a gente é assim, tudo é tempo, é agenda. Não, dá para atender nesse dia? Não dá? Qual é o valor da sua consulta? Então, a pessoa já sabe quanto você ganha. Ah, se ela trabalhar... O tempo virou uma moeda de troca, né? Uma moeda Tem de uma troca. frase que a Fernanda fala, que eu até anotei, que eu gostei. Ela fala assim: queria um tempo para fazer absolutamente nada, mas com excesso de estímulos de informação e a cobrança de informações constante, o tempo virou minha moeda de troca mais valiosa. Aquele que eu troco, negocio, mas nunca tenho para emprestar. E meu tempo livre virou uma conta poupança em débito constante. Lindo, lindo esse texto, né? E tem várias falas muito boas. A gente começa a falar desse ócio criativo, né? Porque antigamente o trabalho, o que era o trabalho? O trabalho era quanto mais você pensava, mais intelectual você fosse, menos você trabalhava, mais importante você era. Porque quem era da lida, quem eram os camponeses, quem eram os escravos, eram os que trabalhavam e pegavam pesado e trabalhavam mais horas. Então, esses não tinham intelectual, vamos dizer assim, né? E aí eles usavam muito esse ócio criativo. Hoje em dia, a gente estava até conversando aqui antes de entrar, que a gente se sente culpada quando a gente não está fazendo alguma coisa que a gente acha produtiva. Como que pode? Ou a gente não percebe e se culpa depois. Ficou uma hora num joguinho e aí depois eu fiquei uma hora no jogo. Aí começa a entrar numa espiral que é difícil sair, né? Pois é, quem sabe esse joguinho não ia te dar uma ideia para você fazer alguma coisa, para você resolver. Não ia testar a sua capacidade de alguma coisa, tudo é você descansar a sua cabeça. Perspectivas, mais positivas e gentis sobre como que você usa o tempo ou não usa o tempo. Porque hoje a gente é cobrado pela produção do nosso tempo. E o que é produção, né? Se a gente entrar por esse conceito, produção econômica. Papo, mas o que é produção econômica? Hoje você é cobrado. Que é o que gera hoje em dia tudo. Você é cobrado por isso, né? Tempo virou capital, né? Exatamente. Ele até aborda, né, a relação bem forte do capitalismo com o tempo. Que é o regime vigente, o capitalismo. Tempo é dinheiro, exatamente. Como se fala tanto hoje. Cada vez mais isso é uma realidade. E aí ele entra, ou ela, a Fernanda, entra numa outra pira, né? Porque para mim esse documentário é uma pira, porque gente, assim, te põe para pensar. É o tempo todo? Que eles falaram o seguinte, que há alguns anos foi aumentado 30 anos da nossa idade na nossa expectativa de vida. São 3 meses a cada ano, não é isso? Que aí ele falou até que 9 meses quando a gente parece a 3 meses a cada ano aumenta a nossa expectativa, mas aumentou. Antes, por exemplo, era 55, não sei, tá? Estou dando um exemplo aqui, 55, 60 anos, agora é 80 e pouco, 90, né? E aí, como que... Aí começa toda uma discussão, que, gente, 30 anos é muito tempo. Né? O que essas pessoas Eu tenho fazem? 30, por exemplo, certinho, 30 anos, é muito tempo. O que essas pessoas vão fazer em vez de morrer, que era o que faziam antes? Eles até falaram que a aposentadoria, né, foi criada na época que as pessoas morriam com 50 anos. Então, elas se aposentavam, então muitas não se aposentavam, entendeu? Exato. E hoje em dia, a maioria se aposenta. Se aposenta e vive ainda mais uns 30 anos. O jogo virou, agora a Previdência está difícil sustentar. E aí eu achei... Antes era fácil recolher dinheiro. Pois é, antigamente eles pagavam poucas aposentadorias e colhiam muito. Hoje em dia colhem, não sei se muito, mas pagam demais. Provavelmente vai ter mais idosos do que jovens, pessoas né? Jovens nascendo. Uma coisa que eu achei interessante que eles falam, né, que talvez essa questão do trabalho, aposentadoria, que talvez com o tempo isso venha a mudar, né? Que talvez isso seja uma escolha da pessoa, né? Talvez você tire um ano de aposentadoria aos 20, aos 30 você tira mais um ano, né? Essa concepção
passa a mudar, né? Porque, na verdade, as pessoas paravam de trabalhar aos 50 anos porque morriam ou porque não tinham mais força de trabalho, né? E hoje a gente vê que isso vem mudando, né? A expectativa de vida aumenta, mas a qualidade de vida também mudou, né? E é essa a razão para a expectativa de né? vida aumentar, exatamente. E aí a gente também precisa mudar o nosso olhar sobre essas pessoas, né? Para que essas pessoas possam, de fato, continuar ativas, né? A gente precisa mudar um pouco a nossa visão a respeito do tempo em cima da gente, né? Será que quando eu envelheço, de fato, eu me torno inválido? Eu não posso mais, não tenho mais esse poder, né? E é muito legal vocês estarem falando isso, porque ele fala que a pessoa tem... Eles, né? Eles vão falando que a pessoa ela fica meio sem saber, porque antigamente você se formava, daí você trabalhava no que você fez e depois você usufruía, né? Isso era a maneira de como um trabalhador fazia, né? Hoje em dia, o que eles acham que devem ser, que a gente deve reformatar isso, é que você vai se formar a vida toda, né? Porque a gente não vai deixar de estudar, a gente vai se formar a vida toda, você vai trabalhar a vida toda e você vai usufruir a vida toda. Que eu também acho que isso é uma lógica, olhando até para a questão dos desenvolvimentos do ciclo, né, vital, para desenvolvimento humano. Eu acho que é uma lógica muito melhor. Por quê? Porque você não sabe até quando você vai viver. A gente tem a impressão que sabe, né? A gente não conhece o futuro, né? O futuro ainda está por vir. Então, assim, tem gente que tem filho pequeno e que não se dá o luxo de usufruir porque está trabalhando, porque está... Não estou falando que é para não, vou tirar tudo da poupança. Não é isso. Não é um carpe diem. É com consenso, né? Com consenso. Mas, assim, por que não usufruir agora? Né? Às vezes você vai estar, sei lá, vai acontecer alguma coisa na tua vida que você não vai poder usufruir com 50 anos, mas sem você usufruiu com 40. Ali vai ser um momento de você cuidar de alguém, por exemplo. A gente não sabe, né? De uma doença, né? Quantas vezes a gente vê uma mulher, vou falar de mulher porque daí tem câncer de mama, tem toda uma idade, né? Eu sei um pouquinho, assim, não sei, mas assim, a gente vê a pessoa que está quase finalizando, está bem, né? Está finalizando o trabalho, está começando a usufruir, vai lá e pega câncer de mama. Né? Então, esses padrões, eu acho que o futuro deve um pouco quebrar, né? Parece que a gente tem hora para tudo, né? E tem mesmo. Assim, se você olhar, você tem hora para casar, hora para estudar, hora para ter filho, biologicamente falando, né? Mas assim, você pode ter filho, sei lá, de quando você é menstruar, dos 15, vamos dizer, até 40 e poucos anos, né? Você tem 25, a pessoa fica lá, você não vai ter filho? Você não vai ter filho? Né? Então, assim... Existe uma cobrança em cima desse ritmo que tempo. A gente impõe do tempo, né? Desse tempo. Ah, você vai fazer outra faculdade? Mas você tem idade para isso? Mas o que você quer com isso? O que você vai fazer com isso? Você já tem 15 anos, está entrando no ensino médio. O que você quer fazer da vida? Né? Você vai prestar vestibular para quê? Faz um teste de orientação vocacional. Vou me separar, por exemplo. Vou me separar. Ah, mas quantos anos você tem? Não vale a pena. Exatamente. Né? Assim, não, agora... Porque uma coisa é você querer, outra coisa é não querer, mas não pelo tempo. Né? Não vale a pena porque, não, você já está muito velha, é melhor você ficar com ele mesmo. Então, as pessoas elas acabam criando padrões que a gente acaba se aprisionando e enterrando, igual Machado de Assis falou, a gente vai criando os nossos padrões. E eu acho que essa reformatação que o futuro há de fazer, né, as pessoas,
que a gente pode fazer uma faculdade depois, que a gente pode... Não estou querendo dizer que é melhor ou pior. Pode. A gente pode construir o nosso tempo, né? Ou reconstruí-lo, construir, ressignificar. Né? Eu acho muito interessante que hoje se tem aquela máxima do não tenho mais tempo de errar. Não é uma coisa exatamente falada, mas todo mundo sente mais ou menos assim. Então, essa do começar de novo. Eu tenho que começar certo. Né? Exatamente. Muita gente deixa de começar porque acha que está brigando com um cachorro grande, né? Estou brigando contra o tempo. Quem sou eu para isso? A gente sabe, ao mesmo tempo que a gente não para pensar, a gente sabe internamente que o tempo é um valor imensurável e que a gente tem que usar, deve usar da melhor forma. Isso não necessariamente é sendo produtivo financeiramente ou para a sociedade, mas que a gente, como foi falado, a gente tem que escolher muito bem, a gente tem a sensação de que tem que escolher muito bem. Só que o escolher muito bem passa pelo quê, né? A gente está se colocando o que a expectativa dos outros acima ou a nossa? E ideal achar um equilíbrio. Está pautada na sociedade, no outro, muitas vezes, né? Não na gente, né? Agora, é o que você falou, quanto tempo o tempo tem, é isso aí. Para encerrar, eles começam um papo muito doido, porque, quer dizer, desculpa, mas para mim é muito doido. Para encerrar, eles vêm com um papo muito doido de longevidade, porque eles começaram a falar dos 30 anos a mais e eles passam a falar de uma coisa chamada, que alguém vai explicar para mim aí o que é, de uma coisa chamada transhumanos. E aí, é bem a ideia da simbiose homem-máquina, né? É bem essa ideia do que, de certa forma, a gente já vive, né? De certa forma, o celular virou a extensão das nossas mãos, né? Basicamente isso, né? Então, o transhumanismo vem bastante com essa ideia dessa simbiose homem-máquina, né? Em que o ser humano poderia viver por muito mais tempo, né? No sentido, tipo assim, estragou um rim, vou lá e coloco um artificial no lugar. Hoje em dia já existe implantação de chip, computadores colocados diretamente melhorar na mente. A genética, né? Melhorar a questão biológica, genética. E de forma cada vez menos invasiva. Isso, doenças que você possa desenvolver no futuro, então você já sabe antes o que você tem tendência a ter, já trata. Você vive em função de um futuro, de uma possibilidade, um futuro que você já pode mensurar. Né? A gente vive para o futuro. Do futuro ou de uma eternidade? Eles falam de uma possibilidade de a gente não morrer, existir para sempre, existir uma pílula, vamos dizer, que faça com que a humanidade viva para sempre. Nisso eu até recomendo aquele episódio do Black Mirror chamado San Junipero, que trata exatamente disso, do viver para sempre. Porque as pessoas morrem. San Junipero. Sem dar muito spoiler, o San Junipero é um lugar para onde as pessoas vão quando morrem. Elas podem escolher ou não, né? Elas podem escolher viver nesse lugar, porque as memórias e as vivências dela em vida são reprogramadas para um chip, e nesse chip elas podem continuar em outro universo paralelo, enquanto o corpo físico morre. E elas vivem para sempre. E aí entra muito... Tem lá personagens que estão vivendo há muito tempo lá, e entra muito essa questão do que eles estão fazendo com esse tempo. Mas aqui eles falaram muito disso, né? De cenários, simulações, de transformar trata bem disso. Acho que para uma máquina, né? Tirar do corpo, porque o corpo morre. Eles falam disso no final. Essa questão do transhumanismo, que eu acho que é o auge do transhumanismo, seria isso. Bom, pelo menos... outra coisa, eles perguntam o seguinte, o que vai acontecer nos próximos 200 anos? Uma palavra aí, Ju, uma ou duas. O que vai acontecer nos próximos 200 anos? Olha, eu particularmente prefiro não esperar para ver, tá? Eu prefiro, porque essa ideia de finitude
eu acho que traz um pouco de infinitude, né, na verdade. Eu acho que traz um pouco de angústia, né? Então, daqui 200 anos, eu espero não saber, não ter. quero saber. Espero não saber, né? Tá. Mas eu acho que eu vou voltar lá em Machado de Assis, que ele, ao mesmo tempo que ele diz que o tempo nos enterra, ele diz também que o tempo é um tecido invisível que se pode bordar tudo. Então, a gente precisa retomar, né, a ideia de que nós construímos o tempo e que a gente pode bordar nesse tempo aquilo que a gente deseja, que a gente né? quiser. Independente do tempo estipulado pela sociedade, da pressão que existe, do tempo para as coisas, né? O tempo é nosso, então a gente pode bordar nele aquilo que a gente desejar, né? O que é bom para a gente, né? E você, Exatamente. Jezere, o que você acha que vai acontecer nos próximos 200 anos com a humanidade? Olha, não sei nem o que vai acontecer o ano que vem, sabe? Porque, pô, se me perguntasse nos anos 2000 eu tinha 7 anos, mudou milênio, né? Veio para o 21, o que ia acontecer, eu nunca ia imaginar. Já tinha internet, claro, tinha o computador, mas era aquela internet de escada, eu nunca ia imaginar que eu ia conseguir sair na rua com o celular, me conectar à internet, ia ser tudo tão rápido, porque naquela época a internet era mais lenta. Sim. E o telefone tipo, não tinha tantas funções, a função era mandar SMS e ligar. Então, não consigo imaginar. E espero que a gente vá para um lado bom, que a gente consiga descobrir a cura de várias doenças, que as pessoas não sofram, que a gente menos sofrimento, né? Isso, menos sofrimento, assim, viver para sempre. Eu também não gostaria, entendeu? Mas eu gostaria de morrer tranquila, sem sentir dor. E é isso. É Eu isso. espero. E você, Clara, o que você acha que vai acontecer com a humanidade nos próximos 200 anos? Talvez você até incluída nesses 200 anos. Eu confesso que 200 anos, pensando agora, não seria uma má ideia. Não me opuria. Muita coisa para fazer, sabe? Muita coisa, só que ao mesmo Vocês tempo... estão indo embora, ela está ficando. Muita coisa em pouco tempo, né, Você vê que não vai ter papo depois de 200 anos. Será que daqui a 200 a gente vai querer mais 200? Eu acho que isso faz com que a gente reflita também, eu me coloco. A gente é muito ambicioso, o ser humano é muito ambicioso, então me preocupa um pouco a que ponto isso vai chegar. Porque, se a gente pensar, a gente está consumindo cada vez mais rápido todos os recursos da Terra. E a gente se acha mais importante do que tudo que vive aqui. Então, a gente está consumindo tudo, está acabando o que tem aqui, que a gente está crescendo cada vez mais em termos de também população, vamos para a Lua, vamos habitar a Lua. Aí está indo para a Lua. Ah, não, a Lua é muito pequena, vamos para Marte? Então, o que a gente vai fazer, entendeu? A gente está consumindo tudo. E nós somos, eu lembro que eu vi, não lembro quem foi que falou isso, acho que foi muito bem dito, nós somos parasitas, a gente está aqui consumindo tudo, a gente consome uns aos outros, a gente consome a vida na Terra, os animais, as plantas, da maneira como a gente acha melhor para a gente, cada vez mais, de forma cada vez mais a maioria dos humanos, né? A maioria, a gente tem um bom potencial, eu acredito nisso, então não sei se de repente para o futuro a gente vai discutir cada vez mais essas questões e isso vai fazer com que a gente encontre um equilíbrio entre melhorar um pouco viver aqui e não reinar aqui, né? E não tentar dominar todos os espaços dentro, fora da Terra e devorar uns aos outros em vários aspectos. Então, eu não sei, eu realmente, quando eu penso daqui a 200 anos, eu até gostaria de estar aqui para ver o que ia ser, porque, sabe eu queria ser uma mosca para ver, não sei o quê. Eu queria ser alguém que, se eu partir, provavelmente isso vai acontecer em menos de 200 anos, eu queria poder, de algum lugar, ver o que isso aqui, o que vai ser isso aqui, se a gente vai... Ou se a gente vai acabar com a gente vai conseguir acabar com a gente, porque a gente está acabando tanto com os recursos, o que a gente vai fazer com isso? A gente, né, de uma forma ou de outra, até a pandemia está aí um pouco para a gente pensar o quanto que a gente não é responsável por esse vírus ter surgido. Não que a gente criou o vírus, essas conspirações, mas quanto
a coisa foi desenrolando até porque a gente intervém em toda a natureza de forma muito significativa. E a gente é engraçado, porque a natureza ela é muito forte sobre a gente. Se a gente dá com a cabeça em algum lugar, a gente morre. Se a gente tem um tsunami, mata um monte de nós de uma vez. Então, a gente tem que ter um pouco de humildade. Só que a gente intervém, e esse vírus pode ter surgido muito das nossas intervenções. E aí, o que a gente vai fazer? O que a gente vai criar? O que a nossa ambição vai fazer com que aconteça com a gente? Eu acho que se a gente pensar de forma mais humilde, a gente até consegue, de repente, ficar aqui 200 anos e conciliar isso com a natureza e com as forças que são acima da gente. Numa boa, né? Então, aí, para finalizar, eles trazem uma coisa que eu acho maravilhosa, né? Lógico que tem pessoas que acreditam que viver eternamente é bom, né? Mas eles trazem o seguinte, que quando você não tem mais a finitude, você tem a opção de continuar vivendo, você tem uma desigualdade na raça humana. Porque a raça humana, todos nascem e todos morrem. Né? Não interessa se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, não interessa. E a partir do momento que você vai ser ou um que morre ou um que não morre, né? Aí você vai começar a dividir a raça humana. Né? É o auge da desigualdade. É o auge da desigualdade, né? E, assim, se a gente perde, daí algumas coisas que eu anotei aqui que eu achei interessante, assim, se a gente perde a noção da finitude, porque vamos supor que todos nós aqui vivemos toda a vida. Que relação que nós vamos estabelecer? Com as coisas, com as pessoas, né? Então, a perspectiva da morte, para muitas pessoas, é uma perspectiva agradável, porque ela é uma perspectiva que você vai ter um fim, né? Que as coisas vão acabar, que novos vão surgir, né? Que a vida vai se transformar porque novos vão vir. Então, uma coisa é você viver com saúde até na sua velhice, né? Na parte idoso, você viver com qualidade de vida, viver com saúde. Outra coisa é você não deixar de morrer, não sei, né? Então, é engraçado vocês não falarem muito do que vai acontecer nos próximos 200 anos, que eles mesmos falaram que a gente já está com tanta coisa que aconteceu e que a gente não esperava, que a gente não consegue mais imaginar o que vai ser o futuro. Se você perguntasse isso há 20, 30 anos atrás para uma pessoa, 50 anos, a pessoa fala, o carro vai voar, vai acontecer isso. Hoje em dia, a pessoa não consegue nem ter na cabeça o que vai acontecer de tanta coisa. As possibilidades estão se esgotando, aparentemente, né? Dessas possibilidades. Mas então, a própria pandemia em 2019, a gente nem concebia que podia estar vivendo o que a gente está vivendo. Então, de jeito nenhum. É muito, eu acho que a questão da gente ser mais humilde e pensar que a gente não detém todo o conhecimento e a perspectiva sobre o futuro. Mas é um contraste muito doido, como você falou. Muito doido. Então, assim, eu vou me despedir dizendo o seguinte: eu acredito que cada vez mais a gente deve ser presente, no sentido de presença, presente, no nosso presente. Tá? Espero que a gente viva muitos instantes presentes em 2021. Tá joia? Até o próximo mês com o nosso próximo filme. Isso. E eu vou me despedir falando que cada um tem o seu tempo e para a gente não medir o nosso tempo com o tempo do outro. Cada um com a sua régua. Muito bom. Perfeito. Essa noção da gente não se comparar, porque nós somos contextos absolutamente diferentes, por mais que a gente tenha semelhanças. Então, eu faço das palavras da Desiree as minhas, não tentar se comparar com como o outro está usando o tempo e o que o outro tem conseguido ou não com esse tempo. Que a gente possa abordar aquilo que a gente deseja, né? Como eu já falei no nosso tempo, né? Nesse tecido invisível, né? E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.